Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. A história da Igreja Católica. A Idade Moderna. E vamos para o vídeo de hoje. A introdução à Idade Moderna. Vamos ao vídeo de hoje. Boa tarde, irmãos e irmãs. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso amado e abençoado canal católico, A Palavra de Vida. Pois é, vocês gostaram de fazer essa caminhada pela história da Igreja? Nós passamos pela Idade Antiga, né? Passamos pela Idade Média, mas se caso você perdeu algum vídeo, não assistiu, não tem problema. No nosso canal tem duas playlists lá, uma da história da Igreja Católica na Idade Antiga e outra playlist que é a história da Igreja Católica na Idade Média. Então você clicando lá, você vai ver todos os vídeos dessa bonita caminhada, desse estudo maravilhoso, vendo o passado da Igreja Católica. Porque é conhecendo o passado da Igreja Católica que nós entendemos o seu presente. As coisas que existem hoje têm raízes lá no passado. Mas antes da gente entrar, né, no assunto mesmo, que é a Idade Moderna, vamos fazer uma pequena recordação da Idade Média, né? Vimos muitos vídeos vendo com o fim do Império Romano, os outros povos dominaram a Europa, não foi? E a Igreja, ao evangelizar esses povos, eles se formou reinos cristãos, né? Até chegar a Carlos Magno, que criou um grande, um vasto império. A gente viu o Império Romano do Oriente, que se tornou o Império Bizantino. A gente viu a divisão da Igreja, o cisma do Oriente, né? Depois também, com o fim do Império Sacro, Império Germânico, o Sacro Império Romano Germânico, né, de Carlos Magno. Aí surgiu o feudalismo, vimos o feudalismo, depois vimos as crises da igreja, né? Que terminou com as crises da igreja, mas também vimos o surgimento das congregações religiosas, né? Homens e mulheres cheios de fé, cheios do Espírito Santo, né? Fazendo a evangelização, realizando a evangelização e vivendo a caridade que Cristo ensinou no Evangelho, né? Então é isso, irmãos e irmãs. A Idade Média foi um período muito conturbado e a Igreja teve que se envolver com a parte política e social, né? E não foi fácil, não. No final, no último vídeo, a gente vê as crises da Igreja, que acabou acontecendo o cisma do Ocidente, mas que foi logo resolvido naquela época mesmo, né? É isso aí. Então, irmãos e irmãs, o vídeo terminou assim, no finalzinho do século XV, meados do século XV, mais ou menos, né? Isso aí. Agora, falando da Idade Moderna, vamos começar, né, falando nesse livro aqui, ó, Cristianismo 2000 anos, né? E depois vamos passar por muitos vídeos, muitos temas desse nosso livro Catequista, Fé, Vida e Comunidade, tá? Então, irmãos e irmãs, a Idade Moderna, a característica dela é que
a burguesia, né, que já começou a se desenvolver no final ali do feudalismo, né, com o comércio, acaba conquistando espaço e poder na Europa. Então os burgueses já começam a assumir o poder na Europa, né? Até os reis, eles têm que se adaptar a essa nova realidade do comércio, entendeu? É um período em que na Europa começa a se formar a unificação dos feudos e formando as nações que hoje existem, que nem a Espanha, Portugal, a Alemanha, a Itália, entendeu? Embora a Alemanha e a Itália são os últimos que vão ser unificados nesse período da Idade Moderna. Então, então surgem os reis absolutistas e a igreja ela passa a se aliar a esses reis, porque ela defende a monarquia, mas os burgueses eles defendem a república, entendeu? Também com o estudo daqueles escritos, né, dos filósofos gregos, surge o humanismo, depois surge o iluminismo, que é a parte da ciência. Então a ciência ela começa a surgir nessa época da Idade Moderna. Ou seja, tudo que nós temos hoje na nossa época tem raízes nessa época da Idade Moderna. Por isso que eu achei importante fazer uma olhada assim mais ou menos dos fatos históricos desse período. Tá bom, gente? Então a gente vai fazer mais ou menos os dois. Vamos ver os fatos históricos desse período e também a parte em que a igreja, sim, é a parte da história da igreja. Porque a história da igreja, ela está junta, ela participa junto com a história da civilização ocidental nossa. Tá bom, gente? Então é importante ver os fatos históricos e também a participação da Igreja Católica nesses fatos históricos, entendeu? Para a gente poder compreender, tá bom? Então vamos agora dar uma olhadinha na linha do tempo e também nos fatos históricos, de um modo geral, dessa parte da Idade Moderna. Tá bom, gente? Então, um período muito interessante. É o florescimento da ciência, né? É o fortalecimento da burguesia na sociedade, é a conquista dos novos territórios, dos novos continentes, a descoberta das grandes navegações, tudo isso a gente vai ver nesses vídeos daqui para frente. E vamos ver como é que a Igreja Católica lida com todo esse mundo moderno que está surgindo. Tá bom, gente? É isso aí. Vamos ver agora a linha do tempo e os fatos históricos da Idade Moderna. Então, meus irmãos, como eu já disse no vídeo, né? Na linha do tempo, nós passamos pela Idade Antiga, que é a parte amarela, passamos pela Idade Média, que é a parte verde, né, do caminho lá, e agora entramos na Idade Moderna, que é a parte alaranjada, que vai do século XV, XVI mais ou menos, até o século XIX, até o final do século XIX. Daí em diante, a parte azul, que é a idade contemporânea, que é a nossa época, né? Mas isso ainda está um pouquinho longe ainda, né? Então agora vamos ver com mais detalhes essa parte da idade moderna. Então, observando, irmãos e irmãs, essa linha do tempo da idade moderna, a gente vê que começa com o ano de 1500, que é o finalzinho da idade do século XV, tá? E aí, em 1501, começa o século XVI e vai até o 1600, né? Depois tem uma segunda parte, que vai de 1600 a 1800, né? 1600, 1700 até 1800. E tem uma terceira parte,
que é o ano de 1800 a 1900, né? Então eu dividi esse período da Idade Moderna em três partes: o começo, o meio e o fim. O começo é o século XVI, que vai de 1500 a 1600, mais ou menos. O meio é os séculos 17 e 18. E o final dessa Idade Moderna é o século 19, tá? Então, como eu disse, né, que eu quero mostrar os fatos históricos, que eu vou apresentar depois, porque a gente vai ver agora, eu vou apresentando com mais detalhes à medida que vamos avançando cada etapa, tá bom? Aí eu vou falando com mais profundidade. Hoje vocês só vão ver os fatos históricos de um modo geral, mais ou menos. Mas aí conforme a gente vai avançando cada etapa, o começo, o meio e o fim, aí eu vou comentando mais detalhes sobre os fatos históricos. E a participação da Igreja Católica nesses períodos. Tá bom, gente? É isso aí. A gente vê, né, que lá atrás ficou a Idade Média, né, aquela parte verde, e lá na frente é a Idade Contemporânea, que é o século XX e século XXI, que é o nosso século atual. Tá bom? Então vamos seguir nessa caminhada. Ninguém perde os vídeos, hein, gente? Não perde os vídeos, tá bom? Vamos assistir tudo com muita atenção, com muita paciência e com muito interesse nas coisas de Deus, tá bom? Vamos ver como é que o Espírito Santo vai atuar nesse período da Idade Moderna, que também não é um período fácil, não, tá bom? Mas para Deus nada é impossível, tá? Vamos então ver agora os fatos históricos de um modo geral. Irmãos e irmãs, esse é um cartaz grandão que eu tenho, que é a divisão da história da literatura brasileira, José Nicola, né? E a parte que diz panorama mundial mostra de modo resumido os fatos que acontecem justamente da linha do tempo, de 1500 até o final do século XIX, tá bom? Então, assim, de um modo geral, tá? O que acontece em 1500? Tá lá escrito: as grandes navegações, o renascimento, o mercantilismo, a reforma protestante, que inclusive será até tema do próximo vídeo, tá bom? Já vou até adiantando, né? Então, a Companhia de Jesus, que são os jesuítas, e a Contra-Reforma. Tá vendo? Esses três últimos aqui são temas da história da igreja. Em 1601, né, Portugal sob o domínio espanhol, a atuação da Companhia de Jesus, né, com a Reforma Protestante houve um embate, né, entre católicos e protestantes. O absolutismo, né, como eu já falei no vídeo, né, os reis que mandam em tudo, né. Depois, em 1768, aí já é século XVIII, o iluminismo, o despotismo esclarecido, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos. Em 1808, já acontece as guerras napoleônicas, a Santa Aliança, a independência na América Espanhola, tá? Em 1836, o que acontece? Duas classes sociais, a burguesia e o proletariado, né? O liberalismo burguês, o socialismo utópico, né? E a última parte, de 1881 a 1893. A unificação da Itália e da Alemanha, o socialismo científico de Marx e Engels, né? Positivismo de Augusto Comte, o evolucionismo de Charles Darwin, a segunda revolução industrial e as lutas
proletárias. Tá bom, gente? Agora, não é todos esses fatos que eu estou apresentando aqui para vocês que eu vou entrar a fundo, não, porque a proposta do nosso estudo é ver a história da igreja. Então, em alguns desses fatos históricos eu vou até comentar mais um pouquinho, mas sempre dando foco maior à participação da igreja, que já tem os seus temas definidos nos livros, né, do catequista, né, Fé, Vida e Comunidade, e o livro do Cristianismo 2000 anos. Tá bom, gente? Então, muito obrigado você que assistiu até o final e estamos juntos. Fica comigo aí nessa caminhada aí, se Deus quiser, nesse mês de junho, né? Que esses vídeos são programados para o mês de junho. Você caminha junto comigo aí nesse bonito estudo da história da igreja na Idade Moderna, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Que vamos falar sobre os fatos históricos, né, dessa época, no início, né, do começo, e a situação da Igreja Católica antes da Reforma Protestante. Tá bom, gente? É isso aí. Um abraço a todos, muito obrigado. E até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.